Bem-vindos a um ambulatório de egressos aqui da Clínica Médica. Olha o pessoal aqui pela primeira vez, for the first time. Aê, todo mundo, beleza? Todo mundo muito ansioso para poder vir aqui participar do ambulatório de egressos e tudo mais. Então é o seguinte, 2 pacientes atendidos. E esses 2 pacientes que atendemos têm insuficiência cardíaca para variar, né? É a especialidade da casa, insuficiência cardíaca. O primeiro é um senhor idoso, seus 83 anos de idade, agora talvez já 84, que teve internação no ano passado, por um quadro de IC com fração de ejeção levemente reduzida. E ele já veio 42% de fração de ejeção. E a gente estava conversando que a fração de ejeção levemente reduzida geralmente é uma zona cinzenta, em que ou ele está piorando de preservada para reduzida, ou ele está melhorando após terapia medicamentosa otimizada. Então a gente precisa sempre tratar com muita calma, porque se ele está piorando, se eu não fizer terapia medicamentosa como se reduzida fosse, ele vai ficar reduzida. E se eu não mantiver a terapia medicamentosa que ele está melhorando, provavelmente ele vai voltar a piorar de novo. Então a gente precisa ter calma e ter manutenção da prescrição médica, beleza? Certo. Aí esse senhor já veio com um quadro de IC, diagnosticado até confirmado por ecocardiograma também, só que o colega colocou lá que ele tinha uma síndrome restritiva, que sugeriu a possibilidade de ser acometimento por amiloidose, que é uma doença infiltrativa. Pode ser amiloidose? Pode. Mas primeiro, em medicina, o básico. Qual é a principal causa etiológica de insuficiência cardíaca no mundo? Qual é, doutora Bia? Isquêmica. Se é isquêmica, num senhor de 83 e 84 anos de idade, a probabilidade pré-teste, a chance de ser isquêmica é alta ou muito alta? É muito alta. Então, como é que eu vou investigar um quadro de insuficiência cardíaca começando pelo final? Então, vamos afastar primeiro a etiologia isquêmica. Será que não vale a pena, num paciente como esse, com múltiplos fatores de risco, fazer um cateterismo cardíaco, já que a probabilidade é alta? A gente faz um cateterismo, se vier negativo, a gente afasta a etiologia isquêmica, e aí depois a gente vai pela ressonância cardíaca para poder realmente ver se tem algum padrão de amiloidose. Se por acaso vier isquêmica, talvez a gente consiga tratar, apesar, talvez uma angioplastia, alguma coisa nesse sentido, né? Pelo menos tratar a coronariopatia dele, ou otimizar ainda mais a terapia para IC/doença arterial coronária. Adicionalmente, ele ainda teve um quadro de fibrilação atrial, ainda mantém fibrilação atrial com o ritmo bem irregular, só que a gente otimizou a terapia medicamentosa, e dentro da fibrilação atrial a gente faz assim, né? A gente vê o CHA-2-VASc para ver o risco de evento cardioembólico, que só aos 83 anos de idade ele já pontua 2, já ganha 2 pontos, IC já ganha 3, então não tem dúvida que ele precisa anticoagular, e também fazer terapia para controle de sintomas com beta-bloqueador ou controle de ritmo cardíaco. A gente optou por fazer beta-bloqueador, até porque ele tem insuficiência cardíaca, vai tratar as duas coisas, e está com rivaroxabana. Ele estava bem menos sintomático do que da vez passada, só que logicamente com um humor mais deprimido e tudo mais. Estava com IECA, dose máxima, spironolactona, dose boa, 25 mg dia, estava com um beta-bloqueador de 50 mg de metoprolol, succinato metoprolol, que dava para aumentar mais, e estava sem dapagliflozina. Estava com a rivaroxabana e uma rosuvastatina. Então o que é que a gente fez? A gente optou por introduzir a dapagliflozina, e como ele estava congesto, edema de membro inferior, estetor crepitante, a gente fez furosemida. Na próxima vez que ele vier, provavelmente mais compensado, a gente vê a possibilidade de aumentar o beta-bloqueador, até chegar nas doses máximas otimizadas das medicações, objetivando a dose máxima da medicação, contanto que seja a dose máxima tolerada pelo paciente. Beleza? Certo? O primeiro paciente foi esse. A segunda, talvez até ainda mais interessante, porque é uma jovem de seus 37 anos, que desde os 30 já tem um quadro de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Em 2019 tinha um eco com fração de ejeção de 25%, em 2023 repetiu esse eco com fração de ejeção de 24%. E aí a gente pensa, meu Deus, um paciente jovem com um quadro de insuficiência cardíaca pode ser de etiologia isquêmica? Pode, mas é principalmente acima de 40 anos de idade que a gente pensa nessa etiologia. Num paciente com 30 anos, com uma coronária obstruída causando isso, é menos provável. Ela não tem pesquisa de ressonância, não tem nada disso, tá? E a gente pediu para ela uma ressonância, já estava com terapia medicamentosa, já um QE otimizada, só que vem aquele viés. Ela estava usando espironolactona de 25, dapagliflozina, que é o Forxiga, de 10, estava com bisoprolol 7,5, uma dose ali, mais ou menos, né, que tem de 5, tem de 10. Então estava tomando um comprimido de manhã e meio comprimido à tarde. Ideal é fazer uma vez ao dia o bisoprolol.
e estava com Entresto, R$ 350. Deu entrada no CDMEX, espero que dê certo. Só que a minha crítica a essa medicação não é uma crítica, porque realmente mostra nas diretrizes que é melhor do que o IECA. Quanto a isso, a gente não tem dúvida do que está na diretriz. Só que eu fico com muito medo desses pacientes, mas ela parece ter mais condições. Mas às vezes a gente passa a diretriz para o nosso paciente do SUS, um paciente, às vezes, com um grau de carência, que às vezes ganha um salário mínimo, e a medicação custa R$ 350. A prescrição dela custou ali, que o marido falou, R$ 550. Imagina a pessoa que vive com R$ 1.000 por mês. Não paga. E aí o que acontece? No mês seguinte, se ela não conseguir o CDMEX, ela vai descontinuar a medicação. E o enalapril é de graça. Então, às vezes, é melhor que ela fique com o enalapril, que é uma boa medicação, mas que ela faça uso da terapia medicamentosa otimizada, do que ela tá com subdose, às vezes com medo de otimizar a terapia medicamentosa do Entresto, ou às vezes que ela descontinue a medicação por falta de condições de pagamento. Porque ela pode conseguir no CDMEX, tomara que ela consiga. E a gente manteve a terapia medicamentosa dela pensando nisso. Só que o que é que a gente precisa fazer? Chegar nas doses máximas das medicações, ela está melhor clinicamente. Então ótimo. A pressão dela deu 14/9, não sei se era porque estava um pouco ansiosa. A frequência cardíaca deu um pouco mais aumentada, né? 93 batimentos por minuto. Então o que é que a gente fez? Peraí, o bisoprolol estava no subdose. Ela estava sequinha. Então vamos aumentar a dose do bisoprolol. Aumentamos para 10 mg dia. Mantivemos a dose do Entresto, porque se eu dobrasse, ela ia acabar na metade do tempo do remédio que ela tem. E depois ela ia ter que dobrar a dose. Não sei como é que estava lá a questão do andamento no CDMEX. Então optei por manter. Aí a gente vai ver no retorno. A gente marcou um retorno um pouco mais para frente para ela, para ver se ela consegue trazer a ressonância e para ver o que é que a gente vai fazer terapia medicamentosa. Se de repente ela conseguir o retorno no CDMEX positivo, ótimo. Então já garanti, eu dobro a dose do Entresto. Se ela não conseguir, e eu vou conversar com ela, essa medicação é melhor. Consegue manter terapia? Consegue manter tratamento? Porque às vezes é a maquiagem, né? A prescrição no receituário está em doses otimizadas e a paciente não está tomando. Está adiantando de quê? Não está adiantando de nada. E o meu objetivo é que ela fique bem. Meu objetivo é que ela interne menos, que ela morra. Tem uma chance menor de morrer. Então, o meu objetivo é que ela dure para sempre. Só que ela precisa estar usando a medicação que eu estou orientando. E é isso que a gente vai tentar fazer. Beleza? Tá bom? Foi legal.